Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Palmeiras é campeão paulista mais uma vez, desmanchou a vantagem do Água Santa em minutos. Conquistou mais um título na era Abel Ferreira e o Endrick, hein? A gente precisa falar desse moleque, porque ele foi decisivo mais uma vez. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Vocês acharam que eu não ia gravar do Palmeiras? É que a gente emendou um jogo no outro, né? E aí gravei primeiro o jogo que recém tinha terminado, né? A vitória do Fluminense sobre o Flamengo. E tô aqui sim gravando sobre o título do Palmeiras. Esse placar acachapante 4-0, mais uma vez, né? Segunda final consecutiva que o Palmeiras perde o jogo de ida, mas aplica 4-0 jogando na sua arena, passando por cima do adversário. E hoje foi o Água Santa, mas no ano passado foi o São Paulo. Depois de perder por 3-1 no Morumbi, esse Palmeiras, ele é impressionante. E se a gente for pensar, mas é um estadual, né? Sempre tem aquela coisa, né? Começo de ano e tal, o problema é o combo, né, gente? Vamos analisar o combo? É um estadual depois de uma Supercopa já nessa temporada, depois de tantos títulos conquistados, entre eles Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Ponto. E aí o Abel Ferreira, que não tinha o Campeonato Paulista no ano passado, já cumpriu essa meta e emenda um bicampeonato consecutivo. Abel Ferreira, senhoras e senhores, um dos maiores trabalhos que a gente já viu de um técnico aqui no nosso país. Oitavo título, é o técnico estrangeiro com mais títulos na história do Palmeiras. Ele é o segundo, né, mais vencedor, né, atrás do Oswaldo Brandão, igualado com o Luxemburgo. O Oswaldo Brandão tem 10, ele e o Luxa têm 8 títulos conquistados e a gente sabe que não vai parar por aí. Aliás, clubes europeus, seleções mundo afora, levem o Abel Ferreira. Pelo amor de Deus, senão esse cara vai parar quando, né, de conquistar títulos no Verdão? Não que o Palmeiras não vai existir sem o Abel, acho que ele deixa um legado enorme aqui, né, para ser seguido por qualquer outro profissional, mas é impressionante a capacidade que ele tem, o torcedor palmeirense sabe disso. Mas fiz uma brincadeira porque ninguém aguenta mais, né? O Palmeiras emenda títulos sequenciais e a gente vê nitidamente o trabalho dele, né? A forma como ele usa as palavras ao dizer após o primeiro jogo que seria uma vergonha perder essa decisão para o Água Santa. Pode parecer até desrespeitoso contra o Água Santa, mas ele mexeu com os seus atletas, né? A ponto do time resolver a parada no primeiro tempo. Quando ele preserva esse elenco numa Libertadores, correndo o risco de perder o jogo, e acabou perdendo, porque já seria difícil em circunstâncias normais, mas numa semana com uma logística complicada, precisando reverter uma vantagem, quando ele faz isso, ele dá um recado para esses atletas: ó, eu quero ganhar domingo. E aí os caras entram do jeito que eles entraram. O Rony entrou com o braço quebrado, gente. Saiu uma nota hoje que o Rony tinha um problema, uma fratura, em que antes das finais, mas que o tratamento conservador ele foi adotado pelo departamento médico sem que houvesse danos, né, para a saúde do atleta e que agora ele vai passar por uma cirurgia. Olha o que é capaz, né, esse elenco do Palmeiras. E aí o Abel Ferreira de novo coloca o Endrick como titular. Ele começa a temporada como titular, depois de ter entrado em alguns jogos no ano passado e ter ajudado muito o time, especialmente naquele jogo contra o Atlético Paranaense, depois dando assistências, sendo muito importante vindo do banco de reservas, mesmo aos 16 anos, quando ele começa a ter rodagem no profissional. Mesmo que o Rony fosse esse falso 9, esse centroavante, esse homem da referência. Começa o ano, depois de tudo que aconteceu, o Endrick vendido efetivamente para o Real Madrid, por mais de 400 milhões de reais, o Endrick é fixado como titular dos profissionais de um clube, de um elenco maravilhoso e multicampeão. Só isso, né? É óbvio que ele sentiu. É óbvio que ele sentiu o peso. E mesmo em alguns momentos o Abel deu sequência para ele, deu confiança para ele, mas em algum momento tirou. Não a confiança, tirou ele do time para devolver ao Rony a função que ele fez tão bem no ano passado, para testar outros jogadores. Só o Breno Lopes vinha saindo bem do banco de reservas, ele foi dando uma sequência para o Breno Lopes, e aí tem uma mudança assim, né, na rota, quando o Dudu, que normalmente atua pelo lado esquerdo, chega para o Abel e diz: eu quero ter sequência pelo lado direito, que é onde eu posso render mais.
E aí o Giovani, que vinha sendo uma peça do banco até mais exaltada do que o próprio Endrick, que entrava normalmente pelo lado direito, ele canhoto, né, fazendo aquela função do destro, né, do canhoto que joga pelo lado direito, né, cortando para dentro, finalizando e sendo muito efetivo, participativo. O Abel começa a dar sequência pro Dudu e colocar o Breno Lopes pelo lado esquerdo. Só que aí o Endrick foi entrando e tudo mais, e aí na final do Paulista, no primeiro jogo, mesmo que o Palmeiras tenha saído derrotado e não tenha jogado um bom futebol, o Endrick vai lá e faz o gol de empate. E aí depois o Água Santa faz o 2-1. Mas o Endrick deixa a sua marca. Ah, mas um gol sem goleiro. Eu acho engraçado, né? A galera sempre tem um jeito de desconsiderar, né? Mas tem posicionamento. Nenhum outro fez. O Endrick fez. Ele estava lá. Ele que empurrou a bola para o fundo da rede. Hoje, nesse jogo contra o Água Santa, ele faz a jogada do primeiro gol. Porque ele faz uma jogada que ele puxa a bola, ele tenta dar um chapéu no jogador do Água Santa, ele consegue ter vantagem, porque ele tem 16 anos, gente. 16 anos. Tem caras do Água Santa de 30, 33, 35, ele tem 16. Ele leva vantagem na força física. E aí ele chega antes do defensor e toma uma pancada e sofre a falta na entrada da área. O Gabriel Menino cobra na barreira, no rebote, chuta no cantinho e vence o goleiro. Sai o primeiro gol. O Endrick participa desse primeiro gol e depois faz o gol para deixar mais uma vez a sua marca numa final. Ah, mas quero ver contra o Água Santa, é fácil. Esses que desmerecem vão desmerecer mesmo quando ele estiver no Real Madrid, jogando contra o Getafe, porque vão dizer que é o Getafe, contra o Osasuna, porque vão dizer que é o Osasuna, numa Champions League contra o Chelsea, porque vão dizer que o Chelsea não é mais o mesmo, ou que o goleiro facilitou, que o zagueiro falhou, contra o Barcelona, não é o clássico, quando ele marcar, vão dizer que o juiz deu uma valorizada, ou que um gol sem goleiro depois de uma grande jogada do Vini Júnior, qualquer um faria. Qualquer um, né? Qualquer um, eu e você, a gente estaria lá no Real Madrid para empurrar a bola pro fundo da rede. Isso não tem jeito, não tem jeito. A gente vai ficar falando e não vai chegar a lugar algum. Porque as pessoas que são detratoras, né, de um moleque que está surgindo bem e que só pode corresponder nas finais que ele disputa, e até agora elas foram muitas até, né, como a Supercopa, mesmo não fazendo gol, ele foi super participativo em vários momentos, ele jogou bem aquele jogo, mas tem gente que só olha o gol, o resultado final. Em todas as finais que ele disputou na base, ele fez gol e mais uma vez ele deixou a sua marca em 2 finais do Campeonato Paulista. E é num time, gente, que tem Dudu, que tem Rony, que tem Zé Rafael, que tem Rafael Veiga. Quem fez o gol foi o Endrick, gente, que tem, repito, 16 anos. Então, assim, o Endrick mais uma vez foi decisivo. Mais uma vez ele coloca a sua marca. O Gabriel Menino fez outro gol e aí o primeiro tempo termina 3-0 e finaliza, né? Finaliza qualquer chance de reação do Água Santa. A possibilidade ali, a tentativa ali era não tomar uma goleada histórica, que até acontece a goleada, mas poderia ter sido mais. Acho que até o Palmeiras diminuiu o ritmo no segundo tempo, que era normal. O Abel sabe que estava conquistando aquilo que podia, que precisava, e o Água Santa não tinha mais nada o que fazer. Porque, assim, chegou longe, a gente sabe. É uma final de 2 jogos. Se o regulamento fosse com uma final de um jogo único, a gente não tem como saber, porque talvez o Palmeiras não tivesse tido a postura que teve no primeiro jogo. Então a gente vai ficar aqui conjecturando. Pô, se fosse uma final de um jogo, o Água Santa teria sido campeão. Não sei. Eu não sei se o Palmeiras entraria da forma como entrou no primeiro jogo, sabendo que tudo terminaria ali em 90 minutos. Sabendo que teria o jogo de volta, jogando em casa e tudo mais, eu acho que o Palmeiras jogou um pouco abaixo. E o Água Santa merece todos os méritos pela vitória no primeiro jogo, porque jogou mais, mereceu a vitória e poderia ter vencido por um placar mais elástico. Só que mesmo que o Água Santa tivesse feito um 3-1, por exemplo, no primeiro jogo, mesmo assim o Palmeiras teria revertido. Porque, e se fosse mais, talvez o Palmeiras fizesse mais hoje. Porque a força desse time é justamente não parar até conquistar o seu objetivo. É um time que não vai ganhar sempre. O Abel já falou sobre isso. Perderam o primeiro jogo da decisão, foram eliminados ano passado em Copa do Brasil e Libertadores, em condições um pouco suspeitas, né? Aquela questão da Copa do Brasil, que todo mundo lembra. Na Libertadores, acho que, enfim, pode ter uma polêmica aqui, outra ali, mas é do jogo, faz parte. Isso tem pra lá e tem pra cá. Aliás, teve polêmica nesse jogo, sim. O Dudu merecia ter sido expulso, merecia. Aliás, não entendi o Rafael Claus, não entendi. Ele vai ao VAR,
chamado pelo Márcio Henrique de Góes, o VAR, olha o lance e manda seguir. No mínimo, teria que ter expulsado os dois. Eu expulsaria só o Dudu. Tem gente que está usando uma foto, um frame, né, que o jogador está com o cotovelo no rosto do Dudu. Se você ver o lance, como ele aconteceu, o jogador faz a proteção, o Dudu não é atingido por esse cotovelo e ele dá um soco, ele desfere um soco nas costas do seu companheiro de profissão. O Dudu tinha que ter sido expulso. O Dudu é um craque, o Dudu é um jogadoraço. A jogada que ele faz no segundo gol é absurda. É absurda. E aí aquela história, né? Aquela ideia dele querer jogar pelo lado direito, quando ele dá uma letra e uma meia-lua no cara, e ele já tinha feito outras jogadas no início do jogo, ele estava endiabrado. O Dudu chegou. Quando a gente fala que o Dudu começa às vezes, né? Não sendo o Dudu, mas o Dudu não tá jogando bem e tudo mais, o Dudu chegou. A partir de agora, vocês vão ver o Dudu em alto nível, decisivo, porque ele chega na hora que precisa chegar. Ele chega na hora que precisa resolver, que é começando o segundo semestre. E embora o segundo semestre, né, cronologicamente, ele comece em julho, a gente sabe que agora começarão as competições mais quentes, né? E o Dudu, agora, ele tá fazendo aquilo que a gente espera que ele faça. Mas, enfim, apesar de ser um grande jogador, ele também erra. E o Dudu era muito esquentado, né? Vocês vão lembrar lá atrás, né? Ele deu uma melhorada, mas dessa vez ele vacilou, por pouco não foi expulso. O Klaus deu uma baita de uma pipocada, a verdade é essa. Era só ter expulsado, porque a imagem é muito clara. Enfim, aí no segundo tempo, Flaco Lopes faz o quarto. Uma troca de passe, contra-ataque, o Rony não é fominha, toca pro Flaco, o Flaco dribla, finaliza bem. O Flaco chegou, né? Depois do golaço que ele fez na Bolívia, mesmo o Palmeiras perdendo o jogo, não é um gol que qualquer jogador faz. Mais uma vez ele apareceu, mais uma vez ele entrou bem, às vezes um gol dá confiança. A gente sabe o potencial que ele tem só 22 anos, ele custou muito dinheiro, 50 milhões de reais, mas muita gente, né, já nos primeiros momentos, já determinam que o cara não rende. Ele é um cara esguio, técnico, de boa capacidade e que, obviamente, chegou num clube campeão, encaixado e que é difícil você entrar e que é difícil você resolver. Aos pouquinhos ele está conquistando o espaço dele. Então, é mais um jogador que o Abel Ferreira vai formando, vai montando no seu elenco diante de poucas contratações, né? As últimas aí, o Arthur e o Richard Rios, que também vão ajudar na sequência da temporada. Que dizer mais? Abel Ferreira. Palmeiras, a terceira academia, um time que mesmo quando enfrenta um revés, uma adversidade, usa a sua força mental, a sua qualidade técnica e resolve as partidas. É mais um ano em que o Palmeiras é candidato a tudo. Se vai ganhar, a gente não sabe. Favorito vai ser contra várias equipes em várias situações. Hoje eu posso dizer que ele é candidato a tudo. A Copa do Brasil, ao Brasileiro e à Libertadores. Pelo elenco, pelo time, especialmente pelo seu treinador. É impressionante o que o Abel Ferreira faz nesse Palmeiras. E o Endrick vai fazer muito mais gols ainda. E vai ser ainda mais decisivo esse ano. Mesmo que ele passe alguns jogos sem fazer gol. É incrível o que esse moleque faz com apenas 16 anos. Ah, mas o Vitor Roque joga mais. Ah, mas o Pedrinho do Corinthians. Ah, mas o Giovani. Ele é mais novo do que todos. E ele tem um poder decisivo que é surreal. É fora da idade dele. Ele pode não chegar a vir a ser um Ronaldo Fenômeno, um Romário, um Vini Júnior, pode não render, pode não estourar, pode não vir a ser um Neymar. Mas o que ele faz aos 16 anos, eu tô falando no Endrick como presente. Hoje ele seria titular do meu time. Hoje eu deixaria ele ali, porque uma hora ele vai resolver. E hoje ele resolveu. Não foi o Veiga, não foi o Dudu, foi o Endrick. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo, da final, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Parabéns, Palmeiras, campeão paulista. Tchau!